Oi pessoal, eu sou o professor Mário Godoy. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês sobre o meu vídeo de hoje. Eu vou falar sobre gestão do tempo e produtividade. Vocês, estudantes de educação à distância, devem se desdobrar em dois para cumprir todos os compromissos que vocês têm. Considerando que o estudante de educação à distância normalmente já tem uma vida profissional ativa, muitas vezes já tem esposa, marido, filho e outros compromissos pessoais também. Então, a grande questão é como que eu faço com o pouco tempo que todo mundo tem para lidar com tantos compromissos importantes que eu tenho. A gente sabe que a educação à distância você tem que ser muito proativo e buscar respostas para suas dúvidas. Você precisa usar o mesmo comportamento, a mesma proatividade para se planejar e organizar os seus compromissos. Esse é o assunto que a gente vai ver na nossa videoaula de hoje. Mas antes de mais nada, eu quero que você pense sobre a sua vida pessoal e profissional. Você acha que você é produtivo? Você conclui todos os seus objetivos pessoais e profissionais? Normalmente, todo fim de ano no Réveillon, as pessoas fazem uma lista com algumas coisas que elas querem que sejam realizadas ou que elas querem produzir ou realizar no ano seguinte. A pergunta é: como que está a sua lista? Aquilo que você planejou para 2017, que você gostaria de realizar, você fez? Você vai fazer ou vai deixar para a próxima lista? Vamos pensar sobre isso? Peço que vocês assistam esse vídeo. É uma animação sobre o desorganizado, né? É importante a gente ver se tem alguma similaridade com a nossa vida do dia a dia. Então aqui é um resumo daquilo que eu já perguntei para vocês. Você é sobrecarregado? Você tem tempo para a família, para os amigos? Você atinge seus objetivos pessoais e profissionais? Você é feliz com a sua rotina atual? Sobre a sua lista de promessas do Réveillon, você está concluindo? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa refletir diariamente, né? Pelo menos, se a gente está falhando em algum desses itens, o que a gente pode fazer para que isso não ocorra, que a gente cumpra os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo? Vamos tentar ver algumas dicas para evitar que a gente deixe para amanhã os nossos objetivos mais importantes. Primeira coisa para a gente verificar se a gente cumpre ou não os nossos objetivos é definir objetivos, definir metas, curto, médio e longo prazo. Isso é fundamental para todo mundo. É muito comum as pessoas se sentirem em um certo desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ou a família fica cobrando a presença da pessoa, ou a vida profissional às vezes é cobrado porque às vezes a família interfere no trabalho. Enfim, essa relação pessoal e vida pessoal e profissional tende a ser um pouco problemática. E tende a algum dos lados, e às vezes até os dois lados, se sentirem prejudicados. Então, como que a gente faz para buscar esse equilíbrio? Vamos ver alguma coisa que pode ajudar a gente. Bom, então voltando a falar de objetivo, né? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo em cada área que você atua? Que impacto você quer deixar nas pessoas que te rodeiam? Como você quer ser lembrado? Isso é importante. Mantenha o seu propósito como foco, né? Se necessário, crie uma lista e pregue na parede do seu trabalho ou da sua casa. Às vezes pode funcionar. Funcionou comigo. Quando eu estava num certo momento da minha vida muito sobrecarregado, eu fiz uma lista e preguei atrás da porta. Quando eu fechava a porta, eu sempre via aquela lista e relembrava os meus objetivos e consegui cumprir. De novo, pergunta: você cumpriu suas metas esse ano? Você vem cumprindo ao longo dos meses? Você cumpriu ano passado? Tem alguns problemas comuns que dificultam a gente a cumprir nossas metas.
Um deles pode parecer controverso, que é a gente ser muito perfeccionista. E às vezes ser muito perfeccionista pode ser um problema, porque a gente vai ficar fazendo e refazendo e aprimorando alguma coisa que já está muito boa. E se a gente for parar para pensar, nada é perfeito, tudo pode ser aprimorado, tudo pode ser melhorado, nem que seja um detalhe. Então, aquela pessoa que busca o perfeccionismo pode ficar dedicando tanto tempo a uma determinada atividade que não consegue dedicar tempo para as outras. Então, cuidado com isso. Procrastinação nada mais é do que deixar para amanhã. Quando eu tenho uma atividade que eu preciso entregar, eu posso fazer hoje, mas eu deixo para amanhã, eu estou procrastinando, eu estou adiando, eu estou deixando menos tempo para concluir aquela atividade, o que pode gerar um problema grave. A procrastinação pode acontecer por diversos motivos, tem dois motivos bem clássicos. Ou o trabalho é muito grande, que eu não sei nem por onde começar e fica uma meta meio difícil de atingir, ou pode ser também porque é um trabalho chato, é uma coisa desagradável, é uma coisa que eu não tenho prazer nenhum em fazer. Inclusive pode ser os dois. Por exemplo, um exemplo clássico aqui. Meu objetivo é perder 20 quilos. Por exemplo, perder 20 quilos, nossa senhora, primeiro é desagradável, porque eu vou ter que diminuir a minha alimentação, eu vou ter que parar de comer coisas que eu gosto. E é chato, pode ser chato para a maioria das pessoas, ter que acordar cedo, ir para academia, ficar lá 1 hora e tanto, fazendo exercício. Então pode ser chato, desagradável e uma tarefa muito grande. Perder 20 quilos é uma coisa quase inatingível para algumas pessoas, né? Porém, dependendo de como eu olho esse problema, eu posso achar o mesmo problema mais fácil de ser atingido e menos desagradável. Ok? Ler um determinado livro, estudar uma língua estrangeira, qualquer outra atividade que normalmente as pessoas vão procrastinando, podem ser mais facilmente atingidas se a gente usar alguns artifícios. Então, voltando ao nosso exemplo de perda de peso, como eu faço para vencer isso? Primeira coisa é deixar claro o seu objetivo e o resultado que você quer atingir. E aqui entra uma grande dica. No caso, se eu quiser perder 20 quilos é muito complicado. Mas se eu quiser falar assim, não, vou perder 1 quilo por mês, 1 quilo por mês dá 250 gramas por semana, é viável, né? É possível, é fácil de atingir 1 quilo por mês. Se eu quiser perder 20 quilos, em 20 meses eu concluo o meu objetivo. Perfeito? Então a ideia é essa, dividir um problema grande em partes menores de forma que eu consiga entregar partes, né? Consiga criar prazos concretos, reais, realistas e consiga concluir aquela atividade, pelo menos uma parte dela. Defina entregas periódicas, né? Constantes, em prazos curtos, nem que seja um pedaço menor do seu projeto, né? É importante ter foco no resultado e não na ação. Então, se eu quero aprender um idioma, o meu resultado é que eu consiga fazer uma viagem internacional. Vai ser meu benefício. O meu objetivo é fazer a viagem internacional. Não na ação de acordar cedo, ir para o inglês, ficar lendo livro. A ação é um passo, é necessário, né? Tem uma estratégia interessante que relaciona dor e prazer como uma alavanca para aumentar nossa produtividade, eu vou falar daqui a pouco. Deixe sua mente livre. O que isso significa? Significa que você tem que deixar a sua mente livre para trabalhar no que ela precisa trabalhar. Não ocupe a sua cabeça com coisas desnecessárias. Por exemplo, não vou ficar ocupando a minha cabeça com as coisas que eu preciso fazer amanhã. Olha, eu não posso esquecer da reunião com fulano de tal. Olha, eu não posso esquecer de ir ao banco tal hora. Eu não posso esquecer de pegar um remédio na farmácia, etc e tal. O que eu não posso esquecer, eu coloco no papel e guardo no meu bolso, que aí eu não vou esquecer. E eu deixo minha cabeça tranquila para realizar uma atividade. Então, não ocupe sua memória, não ocupe a sua cabeça
com coisas que você pode delegar. Por exemplo, um pedaço de papel ou uma agenda no celular que vai te alertar. Então faça uma lista das suas atividades. Passo 1, seja no papel ou no celular. Alguém pode te ajudar a realizar as atividades da lista? Se você puder encontrar alguém para te ajudar, que conclua de fato a sua lista, peça ajuda. Aquilo que restou, que ninguém pôde te ajudar, o que é mais importante? Defina qual é a prioridade. Você pode definir até a logística. Por exemplo, eu vou ter que pegar o carro na farmácia e já é caminho para buscar meu filho na escola e etc e tal, e assim eu já faço uma logística de onde eu vou para economizar tempo sobre isso também. Se eu não fizer com antecedência, eu vou fazer 2 vezes o mesmo caminho, eu vou pegar mais trânsito, etc e tal. Posso ver até o horário do trânsito menor. Então tudo isso é importante a gente fazer com antecedência. Se a gente não faz com antecedência, a gente não consegue planejar. Não deixe para a última hora. Atividades atrasadas ou urgentes, elas dão mais trabalho. Normalmente, atividades urgentes implica em soluções mal feitas, né? Em resultados mal feitos, porque não teve tempo de fazer, como deveria. Uma frase bem interessante, né? O preguiçoso faz 2 serviços, né? Então, aquele que dorme um pouquinho mais, aquele que dedica tempo para assistir um vídeo, Facebook, WhatsApp, e não faz o seu serviço, quando chega a atividade urgente para fazer, ele não vai ter tempo. E quando faz mal feito. E pode levar uma cobrança ou ser chamado a atenção do chefe ou do colega de trabalho. Pode ficar com vergonha e ter que refazer o trabalho. Então, às vezes, eles fazem 2 ou 3 serviços, né? E um passo muito importante, durma bem à noite. Todo mundo precisa dormir bem. Dedique tempo para o seu corpo, está disponível quando você precisar cumprir seus objetivos, né? Crie rotinas de acordo com a sua filosofia de vida. Então, é importante você estar bem de corpo e alma. Não adianta você ser extremamente qualificado e estar com problemas pessoais ou problemas físicos até. Você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir desenvolver suas atividades. Então, se você for trabalhar com sono, você não vai conseguir produzir o que você deveria, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de orações, uma pessoa mais religiosa, faça isso, faça atividades físicas, né? Você mantendo o seu corpo disposto, energizado, você vai produzir melhor, você vai ser mais feliz também, né? Se alimente bem, principalmente amanhã. Um bom café da manhã deixa você energia para um dia pesado de trabalho. A sua lista de atividades diárias é extremamente importante. É fundamental, antes de dormir, na noite anterior do seu dia de trabalho, você organize a sua lista com as prioridades, as datas e, possível, até a sequência de qual atividade vai realizar. Isso faz com que você durma bem relaxado, sabendo que no dia seguinte está tudo agendado ali o que você tem que fazer. No final do dia de trabalho, reavalie a lista, inclua o que for necessário, exclua o que for necessário e siga para o próximo dia de trabalho. É importante deixar o trabalho na empresa, na medida do possível. Se você cumpre suas atividades de direito, você não precisa levar trabalho para casa. Isso é importante também, para você equilibrar aquela balança de vida pessoal e profissional. Essa lei de Pareto 80-20, ela é interessante, né? Basicamente ela diz para você se focar nos 20% das atividades que te dão mais resultado, foca nelas que você vai colher os melhores benefícios. Se você quiser saber mais sobre a lei de Pareto, bota no YouTube ou bota na internet, no Google, lei de Pareto. É uma explicação interessante de um produtor rural que estava analisando plantação dele que dava mais produção e ele resolveu concentrar nos 20% mais produtivos e abandonar os outros 80%. E ele teve mais lucro nesse sentido. Busque esse vídeo, é interessante. Então, identifique aquele custo-benefício, as atividades que te dão mais resultado, que cumprem mais o seu objetivo e te tomam menos tempo. Custo-benefício. Cuidado, né? Fuja das atividades comportamentais, né? Fuja daquela necessidade que algumas pessoas têm de agradar os outros. Então, para agradar os outros, eu deixo os meus objetivos para segundo, terceiro plano. E isso pode me deixar frustrado ao longo do tempo. Foque nos clientes Prime, foque nos melhores clientes, foque naquilo que te dá mais resultado.
É interessante a gente analisar, será que eu preciso passar muito tempo com a minha família ou será que eu preciso passar um tempo de bastante qualidade com a minha família, né? Então, às vezes, não adianta eu estar com minha família, sendo que nesse momento eu vou estar estressado com o trabalho, ou então até mesmo trabalhando em casa, sem dar atenção para eles. Então eu estou ali fisicamente com eles, mas não estou de corpo e alma. Então, dedique o tempo de qualidade para o seu trabalho e outro tempo de qualidade para a sua família, sempre fazendo aquilo que você tem que fazer naquele momento, né? É a mesma coisa, por exemplo, da academia, né? Tem gente que vai para a academia ficar 1h30, 2 horas, sendo que outras pessoas podem contratar ou estudar um plano de exercício direcionado para o seu objetivo de condicionamento físico, fazer uma sequência de exercícios mais intensa num curto espaço de tempo e ter mais resultado. É um velho exemplo da produtividade, né? Capacidade de dizer não. Isso é interessante. Observa bem. A gente deve ajudar as pessoas sempre que for possível. Mas eu não posso incorporar ajudar as pessoas, ajudar a atividade do meu colega na minha rotina. Isso tem que ser uma excepcionalidade, isso tem que ser quando de fato eu tenho tempo livre. Se eu não tenho tempo livre, então vamos evitar fazer isso, porque senão você vai ser apenas a escada para o seu colega concluir o objetivo pessoal dele, né? Então é comum você ser convidado para alguns projetos. Quando for possível, faça, é legal, é bonito. Amanhã ou depois ele pode te ajudar também. Mas cuidado para isso não ser rotina e atrapalhar os seus objetivos, né? Então filtre as oportunidades, filtre os convites. Eles podem ser muito bons, mas eles podem não ser os seus objetivos. Quando ajudar os outros implica necessariamente sempre em deixar os seus objetivos pessoais para segundo plano, você tem que rever isso. Cuidado para você não ser aquela escada para o sucesso dos outros, né? Construa seu próprio sucesso. É importante você ter bom senso em tudo na vida, inclusive nisso, né? Eu não estou dizendo aqui para você virar as costas para ninguém, mas identifique o motivo da pessoa estar te pedindo ajuda, se de fato é uma necessidade real e se vai ter consequências graves. Por exemplo, a pessoa está passando mal, está querendo ir para o hospital, você não vai se negar a ajudar a pessoa, você tem que ajudar. Ou, por exemplo, vai vir uma auditoria externa na sua empresa, fazer uma fiscalização e precisa de uma força-tarefa para concluir e refinar um determinado relatório. Então, tem uma consequência, tem um motivo real, tem uma necessidade, então faça. Então, o que eu quero dizer simplesmente é, se você de fato não puder ajudar aquela pessoa ou participar de um determinado projeto naquela hora, fale não. Às vezes esses projetos vêm com uma cara de oportunidade muito promissora e de fato podem até ser, só que você tem que sempre levar em consideração, se eu assumir mais esse compromisso, provavelmente eu vou ter que deixar de cumprir as minhas metas pessoais. Agora, se de fato o projeto, o compromisso, o convite for melhor para você, então você pode até abrir mão dos seus objetivos pessoais, mas tem que saber desse custo. É interessante quando a gente fala da capacidade de dizer não, sempre vem alguém e pergunta, mas como eu falo não para o meu chefe? Problema de fato, né? Mas se você é organizado, se você tem uma lista de prioridades, você pode apresentar essa lista para eles. Fala assim, chefe, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu tenho isso aqui para fazer, e isso aqui também. A e B para fazer. Qual que o senhor acha que é a prioridade? Qual que eu devo entregar primeiro? E obviamente, se seu chefe tiver um mínimo de bom senso, ele vai compreender o que você está falando. Sim, imediato pode deixar algumas pessoas mal acostumadas e você pode começar a ser a primeira pessoa a resolver todos os problemas do seu trabalho, o que é legal por um lado, né? Mas por outro lado vai deixar com que você não cumpra seus objetivos pessoais, porque sempre que você é interrompido você tem que parar de fazer o que está fazendo e atender a outra demanda. Então, se esse for a sua função no seu trabalho, perfeito, é isso que você faz no seu trabalho. Mas se o seu trabalho é desenvolver um projeto, desenvolver um produto e não necessariamente ser o suporte do departamento, então
você tem que saber negociar com isso, né? Obviamente, deve ajudar as pessoas sempre que possível, mas seja sincero. Se você não pode, fala, olha, desculpa, agora eu de fato estou ocupado, eu preciso concluir essa atividade. E isso, muita gente tem dificuldade. Você pode falar não de algumas formas, né? Você pode falar assim, olha, eu não posso fazer isso agora, mas amanhã eu posso. Eu posso não fazer isso agora, mas daqui 2 horas eu posso. Ou você pode falar assim, não, eu realmente não posso me envolver com isso. Tenho outras coisas para fazer e eu não posso fazer. Mas eu posso te dar uma alternativa. Tem outra pessoa que pode te ajudar. Ou você pode procurar uma informação num livro lá da biblioteca. Ou você pode encontrar uma ferramenta que vai fazer isso para você. Você pode ajudar a pessoa indiretamente, apresentando alternativas. É muito interessante como as pessoas falam que o tempo é curto, né? Todo mundo acha que o tempo é curto. Mas todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas no dia. Então eu quero que vocês analisem a vida de vocês de segunda a segunda, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e façam um planejamento da rotina de vocês. Identifiquem 24 horas de cada dia, quanto tempo vocês dedicam para cada atividade. Pode ser, vamos supor, desde dormir. Vamos supor, a pessoa dorme das 10 às 6, 8 horas por dia. É importante ser realista, eu não vou cobrar isso, eu só quero que vocês se conheçam a rotina de vocês, e a partir disso vocês podem aprimorar. Então vamos supor, se você dorme das 10 às 6, você marca no reloginho, 10 às 6, dormindo, perfeito. E a partir daí, 1 hora de deslocamento para o trabalho, por exemplo, não sei, meia hora talvez, então você vai fazendo um gráfico, como se fosse aquele gráfico de pizza, fatiando esse relógio, até completar as horas. E aí você vai identificar quanto tempo de fato você dedica para se transportar de um lugar para outro, quanto tempo você dedica para dormir. Você pode estar dormindo muito, você pode estar dormindo pouco, você pode estar dedicando muito tempo no transporte. Enfim, ninguém sabe o que pode acontecer. E às vezes nem você tem essa noção do dia a dia. Então, se você fizer isso em todos os dias da semana, você vai ver aonde pode existir um ladrão de tempo aí, que pode ser o transporte público, que pode ser academia, que pode ser um bocado de coisa. Às vezes a pessoa acorda às 6 e só consegue sair de casa às 9. Por quê? Será que acontece isso? Não sei. Então a ideia é você se conhecer, ok? Não precisa mandar para mim, isso eu sugiro que você faça, para se planejar melhor. Uma lista de coisas que você deixará de fazer. Então, baseado naquele mapeamento da sua semana, você pode identificar algumas coisas ali que você pode ajustar para ganhar tempo. E aí você vai identificar os ladrões de tempo de cada dia da sua semana. Um grande ladrão de tempo hoje é o celular. Ele rouba tempo de você, que você deve dedicar à sua família, ele rouba tempo que você deve dedicar ao seu trabalho, ele rouba tempo de todo lugar. Ele pode não ser só o vilão, ele pode te ajudar também a ganhar tempo, mas você tem que saber usar o smartphone, ok? Então, uma pergunta que eu faço para você: quem manda em você? É você ou quem manda em você é o seu celular? Você usa a tecnologia ou a tecnologia que usa você? Será? Pense direitinho nesse problema aí. Será que quando você está trabalhando e toca o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, até mesmo o e-mail, até mesmo o telefone com uma ligação, você para imediatamente o que você está fazendo e atende? Quase todo mundo faz isso, né? Quase todo mundo faz isso. Então, isso tem alguns problemas, né? Um dos grandes problemas é que, vamos supor que você está envolvido num trabalho ou numa reunião, você está embalado numa linha de raciocínio, e quando o seu smartphone toca e você para o que está fazendo e dedica 30 segundos para o seu smartphone, o que acontece ali? Você dedicou só 30 segundos, mas todo o seu embalo foi parado. E você, quando tira a atenção do smartphone e volta para o seu trabalho, você volta para a inércia, você volta aonde eu estava mesmo. Então, cuidado com isso. Porque você se ilude que só dedicou 30 segundos ao smartphone,
mas na verdade você dedicou 30 segundos que foi necessário para você parar toda a linha de raciocínio que você vinha evoluindo. Então, ainda falando sobre os ladrões de tempo, a gente tem ladrões de tempo pessoais e externos, né? Esse exemplo que eu acabei de dar foi do smartphone, é um exemplo externo, né? Alguém bater a sua porta, chamar você para tomar um café, só o fato dele bater na sua porta, ele já está interrompendo você, né? Então, não que você vá espantar as pessoas da sua porta, a ideia não é essa. Vamos ter bom senso, né? Mas, se você for tomar um café, beber uma água ou falar sobre futebol, o que é natural e até saudável no ambiente de trabalho, se você for fazer isso para cada pessoa que bate na sua porta, você também vai ter interrupções do seu tempo. Isso pode ser problema. Então tem uma técnica que eu vou falar depois, que é a técnica Pomodoro, que você pode blocar as suas atividades. Você pode blocar as suas atividades falando, não, ó, eu vou dedicar 30 minutos seguidos, por exemplo, para concluir minha atividade. E nesse período eu não quero que ninguém me interrompa, nem para chamar para tomar um café. Pode parecer um pouco inconveniente, chato, mas na verdade, se você explicar direitinho a necessidade, as pessoas vão entender. Eventos externos a gente tem menos controle, mas dá para ter uma certa blindagem. Agora, sobre os pessoais, talvez sejam até mais difíceis, apesar de a gente ter total controle, a gente começa a sabotar o nosso próprio trabalho. Por exemplo, se o meu objetivo é aprender inglês, aí eu acordei hoje, estava chovendo, eu falei assim, não vou pro inglês porque está chovendo, ou porque está frio, ou porque, enfim, desculpa é o que não falta, né? Então tem essas fugas, que são mentiras que a gente conta pra gente mesmo quando não quer realizar uma determinada atividade. Justificativas, né? Que a gente dá para não concluir aquela atividade. E tem as fugas que a gente busca também. Por exemplo, eu vou ver alguma coisa no Facebook, ou no Twitter, ou no WhatsApp, etc e tal. Então a gente, às vezes, não é só o celular que atrapalha a gente usa o celular para atrapalhar a gente mesmo, a nossa produtividade. Então, cria uma disciplina de acessar e-mail, WhatsApp, Facebook, em momentos específicos. Isso pode te ajudar. Por exemplo, como que você lida com o seu e-mail? Você acessa o seu e-mail quantas vezes por dia? Eu conheço gente que para o que está fazendo e fala assim, espera aí, deixa eu ver se chegou algum e-mail para mim. Então, será que essa seria um procedimento mais correto? Será que se você acessar o seu e-mail quando chega no trabalho, antes do almoço, quando retorna do almoço e antes de ir embora, será que isso não resolve o problema de quem solicitou para você? Acredito que sim, né? No máximo essa pessoa vai ficar 2 horas sem uma resposta. Por outro lado, se você parar aleatoriamente em qualquer momento para ver se chegou um e-mail, o que muita gente faz, pode impedir que você conclua e desenvolva uma atividade, porque vai barrar aquela produção que você tem que ter, né? Aquela continuidade na linha de raciocínio que eu acabei de falar. Ainda sobre e-mail, existe uma pesquisa que eu não me recordo a fonte agora, que em média 20%, apenas 20% dos e-mails são úteis. Os outros 80% são completamente inúteis, vai desde spam a piada, etc. Desses 20% que são úteis, quais são urgentes? Então eu posso separar os urgentes, os que necessitam de uma resposta imediata e responder. E os outros eu posso responder quando eu estiver na fila do banco, na fila do médico, sem de fato uma atividade importante para fazer. Eu posso fazer no meu tempo um pouco mais ocioso, ok? Bem, baseado na sua lista de prioridades, você pode terceirizar o que for possível. É importante selecionar parceiros competentes e responsáveis, ou seja, aqueles que vão entregar o que você precisa na data que você precisa. Esses parceiros eles podem ser os mais diversos, desde uma faxineira, afinal de contas você precisa da sua casa limpa, desde um subordinado, um auxiliar para fazer uma determinada atividade no seu trabalho, enfim, um parceiro qualquer.
Uma pessoa que você delegue uma atividade e ela entregue na medida do solicitado. É necessário você deixar claro a importância do trabalho do parceiro para você. Dependendo da atividade, talvez você precise treinar o seu parceiro. Agora, cuidado com o ego, né? O que seria isso? É aquele velho pensamento de que ninguém consegue fazer tão bem como eu, né? É o mesmo pensamento do perfeccionista. Isso faz com que as pessoas não consigam trabalhar em equipe, faz com que a pessoa centralize tudo nela e ninguém é bom em tudo, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Quem centraliza muito deixa de ser produtivo, ok? Quando a gente delega uma atividade para uma outra pessoa, você continua como responsável por ela. Então você tem que orientar e gerenciar a produção dessa pessoa, né? Será que ela sabe fazer isso? Quando que ela vai te entregar? Algumas metas, né? Alguns objetivos pessoais comuns, que muitas vezes a gente pode solicitar o apoio da nossa família, que são envolvidas na nossa vida, até mesmo no nosso trabalho, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu posso ter objetivos de ter mais, de ter melhor. Então, posso ter o objetivo de comprar um carro, de reformar minha casa, de fazer uma viagem, de comprar uma casa. Então, é um objetivo que dificilmente eu vou fazer sozinho, sem que as pessoas que convivam comigo comprem essa ideia e assumam o ônus e o bônus da ideia, né, do projeto. Então, você pode pedir o apoio dessas pessoas para concluir isso, lembrando da meta. Por exemplo, se eu quiser comprar um carro, pode ser que eu tenha que dedicar mais tempo ao trabalho. E as pessoas têm que compreender isso. Ser melhor, a mesma coisa. Mais tempo para a família. Por exemplo, eu posso querer ter mais tempo para a família. Posso querer perder peso, ir na academia, aprender um outro idioma, fazer uma outra graduação, uma pós-graduação, ou fazer uma graduação, enfim. Tanto uma como outra, eu preciso ter o apoio das pessoas que estão à minha volta. Senão eu vou ficar brigando contra tudo e contra todos. Então eu preciso explicar para as pessoas e fazer com que elas compreendam. Às vezes eu posso até ter o apoio do meu trabalho, para flexibilidade de horário, por exemplo, para fazer uma outra graduação ou um curso, por exemplo, né? Bom, mas às vezes a gente tem nossa meta, a gente tem nossos objetivos bem claros e ainda assim a gente não consegue concluir. Então a gente tem uma técnica de como deixar mais viável a conclusão de uma meta, de um objetivo. Uma delas é criar uma alavanca motivacional. O que seria isso? Uma alavanca motivacional nada mais é do que deixar o benefício da minha meta melhor ainda e muitas vezes criar uma punição, né, um reforço negativo caso eu não cumpra a meta. Por exemplo, parece um negócio masoquista, né? mas tem algum sentido. Observa só. Então, o objetivo dessa alavanca motivacional, um deles é o reforço positivo e negativo. Aumentar esses reforços, né? O primeiro passo é identificar um guardião da sua meta e do seu reforço positivo e negativo. Por exemplo, aquele seu amigo, entre aspas, chato, que vai ficar no seu pé e vai cobrar de você se você não conseguir concluir sua meta. Então, primeiro passo é identificar um guardião. Depois, vou comunicar ao guardião qual é a minha meta. Por exemplo, ir na academia 3 vezes na semana. E eu vou criar um reforço, né? Uma recompensa caso eu atinja a meta. Se eu atingir a meta, por exemplo, eu vou fazer uma viagem legal, eu vou fazer alguma coisa. Eu comunico isso aí para o meu guardião. E eu crio uma penalidade para mim mesmo. Caso eu não consiga cumprir minha meta, eu vou criar alguma coisa que vai me incomodar. E eu vou dar autorização desse guardião me cobrar. E ele vai me cobrar. E ele vai ser um cara chato e eu sei que ele vai me cobrar. Todo mundo tem um amigo assim, né? Eu tenho alguns. Então, algo que realmente incomode. Por exemplo, algo que aumente a dor. Então, nada mais dolorido. Por exemplo, a gente vestir a camisa do time adversário.
Isso é uma coisa que todo mundo quer evitar. Se eu não cumprir minha meta, eu vou vestir a camisa do time adversário e andar um dia inteiro com essa camisa. Então é um reforço negativo que eu vou tentar evitar ao máximo. Então é uma coisa que vai me auxiliar a cumprir a minha meta. E funciona. Cada um tem o seu reforço positivo e negativo. Okay? Uma das técnicas bem interessantes de você ser produtivo é você blocar, né, o seu tempo. Blocar o tempo é você dedicar um tempo contínuo para uma determinada atividade. Então tem uma técnica chamada Pomodoro. Essa técnica é bem interessante. Ela veio de um agricultor e ele notou que apenas 20% da produção do plantio dele estava dando um resultado muito satisfatório, muito bom, e o resto só estava dando trabalho. O que ele fez? Ele abandonou, virou as costas para 80% da plantação dele e dedicou o seu esforço só para os 20% que estava dando lucro. O que aconteceu? Ele pôde cuidar mais do plantio que estava dando lucro, e aí ele conseguiu lucrar mais do que ele estava lucrando antes. Tem um videozinho no YouTube que fala bastante sobre a técnica Pomodoro. Se vocês botarem Pomodoro no YouTube, vocês vão ter essa explicação um pouco mais detalhada, que eu lembro vagamente aqui. Mas é bem interessante. A ideia é a mesma para vocês, que vocês bloqueiem o tempo de vocês sem ninguém interromper, nem família, nem celular, nem chefe, nem ninguém. Então, obviamente, isso não pode ser uma coisa autoritária. Vocês têm que sempre dialogar, comunicar, explicar suas razões e como funciona. Você estabelece horário de início e fim, pode ser a partir de 15, 20, 30, 40 minutos contínuos, sem interrupção. Você vai definir isso e sempre que você quiser atuar, desenvolver uma atividade na técnica Pomodoro, você bota na porta da sua sala, ou na sua cadeira, ou em cima do seu computador, uma plaquinha escrito Pomodoro. E aí, previamente, você já falou com seus colegas, até com a sua família, e naquele período ninguém vai te perturbar. Então, é interessante, funciona assim, é interessante. Cada um, dependendo da sua atividade, vai definir um período de tempo. Acabou vamos supor, aqueles 30 minutos, você sai de lá e vai interagir com as pessoas, que isso é importante também, né? Vai tomar o seu café, vai falar sobre o Santos que ganhou do Palmeiras de 8-0, aquelas histórias que acontecem no dia a dia, que é importante a gente conversar. Tem uma técnica bem interessante que parece uma palavra indígena, né? Que é o Uinui Uninuni. Vamos ver sobre o que se trata. Veja só, isso é uma forma da gente organizar nossas prioridades. Isso pode ser feito numa folha de A4 com esse X azul no meio. O que isso significa? Significa que eu vou ter 4 quadrantes, estão numerados no cantinho inferior direito, 1, 2, 3 e 4, e o nosso objetivo é não deixar nenhuma atividade entrar no estado de urgente. Então vamos ver. O quadro número 1 é urgente e importante. É o pior dos mundos. Urgente e importante é aquele negócio que é importante e eu tenho pouco tempo para fazer. Isso gera estresse, caos, cansaço. Eu preciso fazer rápido, então, consequência, eu vou ter que fazer com menos planejamento ou sem nenhum planejamento, o que leva para um produto, para um resultado, muitas vezes insatisfatório. Ok? O quadrante 3, que está ali embaixo do 1, do lado esquerdo, é o não urgente, é o urgente e não importante. Aquilo que é urgente e não importante. O que danado seria isso? Isso aí é qualquer coisa. Por exemplo, qualquer coisa que te interrompa imediatamente. Atividades de curto prazo. Né? Se é não importante, são coisas improdutivas. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho qualquer e toca o telefone, o meu celular vai tocar, é urgente, está tocando, eu tenho que atender, eu não sei quem é. E quando eu atendo, eu vejo, por exemplo, que é uma operadora de telemarketing me oferecendo um produto que eu não tenho o menor interesse. Então, é urgente, me atrapalhou, é uma coisa não importante, eu tenho que evitar. Todos os ladrões de tempo que a gente falou,
WhatsApp, Facebook, aquelas coisas que ficam pipocando no seu celular que estão te interrompendo e podem até não ser importantes. E-mail, etc e tal. E o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos é o quadrante 2, no canto superior direito, é o não urgente e importante. Então é aquilo que eu posso fazer com equilíbrio, com planejamento, com maior qualidade do produto final. É ali que eu tenho que trabalhar, é ali que eu tenho no quadrante 2 que eu tenho que ter a maior parte das minhas atividades, porque ali eu consigo trabalhar melhor, sem estresse, sossegado, no meu tempo. Por isso eu não posso procrastinar. Se eu tenho uma atividade ali por muito tempo, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, ela vai virar uma atividade urgente e importante. E aí eu vou cair no caos. Perfeito? Então, é importante a gente tirar as atividades direto do quadrante 2 e finalizá-las, inclusive no quadrante 2 mesmo. Se eu procrastino, se eu adio, ela vai sair do quadrante 2 e vai para o quadrante 1, que são as atividades urgentes e importantes. Okay? E o quadrante 4 são as atividades não urgentes e não importantes. Normalmente estão relacionados a prazer, a satisfação pessoal, o que é bom também, mas no seu momento, né? Cada coisa no seu momento. Então eu quero assistir um filme, eu vou assistir um filme no fim de semana, à noite, quando eu chegar em casa. Eu quero acessar o WhatsApp, eu vou acessar o WhatsApp, por exemplo, depois que eu aplicar minha técnica Pomodoro, ou na hora do almoço, ou quando eu realmente tiver tempo livre. Perfeito? Aqui são algumas ferramentas interessantes que podem auxiliar vocês na produtividade. Elas são grátis, são simples de ser usado. Trello, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. O Google Calendário é fantástico. Todo celular Android tem o Google Calendário. Eu uso ele todos os dias, diversas vezes por dia. E se você usar, você vai ver como que isso vai te trazer produtividade. Dropbox eu vou falar agora porque ele é bastante simples. É grátis também. É uma pastinha, é uma ferramenta que vai criar uma pasta no seu computador, onde você vai poder compartilhar os seus documentos com outras pessoas, inclusive com você próprio. Então, se você fez um arquivo qualquer de texto, por exemplo, e salvou no seu Dropbox, no seu trabalho, e você tem um computador em casa, você pode sincronizar a sua pasta Dropbox da sua casa com o seu computador. O que acontece? O seu arquivozinho, assim que você salva um arquivo no seu Dropbox, seja ele qual for, por exemplo, do trabalho, esse arquivo sai do seu computador, vai para as nuvens, para a internet, em algum servidor remoto da internet. Assim que você liga o outro computador que não tem aquela cópia daquele arquivo, ele baixa e atualiza. Então você vai estar sempre com a mesma versão em todos os computadores. Isso é bom de diversas formas. É bom que você vai ter sempre um backup. É bom que você vai estar sempre com o arquivo atualizado no seu computador. É bom que se roubarem seu computador queimar, inclusive todos eles que têm o Dropbox, você pode em qualquer LAN house entrar no site do Dropbox, logar e baixar no seu pendrive ou no seu novo computador todos os seus arquivos. Isso é muito bom, muito bom. A técnica Pomodoro eu já falei sobre ela, né? Eu peço que vocês entrem no Google e pesquisem mais sobre ela, ela é bem interessante mesmo. Aqui é um print screen do Trello. O Trello nada mais é do que uma ferramenta onde você pode classificar, né, todas as atividades que você tem para fazer. E você pode ordenar pela lista de prioridades que você tem. Então, você pode pôr no topo da lista as atividades pendentes. Essa distribuição pendente, fazendo e feito, fui eu que fiz. Então você pode ter outras subdivisões. Essa subdivisão aqui é uma técnica tipo Kanban, né? Uma técnica japonesa onde você separa em 3 colunas o que você precisa fazer, as atividades pendentes, ordenadas por prioridades mesmo, né? Em cima da lista as atividades mais importantes, embaixo as menos importantes, por exemplo. No meio o que você está fazendo e à direita o que você já fez. Além de você se organizar, você pode compartilhar esse quadro de atividades com quem você quiser.
Então, se você tem uma lista de pessoas subordinadas a você, você pode saber o que elas estão fazendo naquele momento, o que elas precisam fazer, e eu posso até interferir na lista dela. Não, agora o cartório eleitoral é mais prioridade do que adicionar os alunos de especialização no grupo, e eu posso interferir na lista de prioridades dela. Olha que legal. Eu posso saber quanto tempo ela está demorando para fazer uma determinada atividade. Perfeito? Isso eu posso ter tanto no meu computador como no meu celular. E aí é show de bola, né? Bom, o Google Calendário também é fantástico. É muito complicado para mim, por exemplo, é muito complicado trabalhar sem ele, por diversos motivos também. Em alguns pontos ele pode até mesmo substituir a ferramenta Trello, mas o Trello pode trabalhar mais para objetivos a médio e longo prazo, e o Google Calendário ele pode trabalhar mais para o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer essa semana, né? Então coisas mais detalhadas. O que eu posso fazer aqui? É uma agenda onde eu posso colocar todas as minhas atividades, como a gente já viu. Se a gente conseguir organizar as atividades mais blocadas, né, mais próximas uma da outra, melhor. Observa aqui que entre as 13 horas e as 17 horas eu tenho uma janela. Então, se amanhã ou depois alguém quiser fazer uma reunião comigo, eu posso colocar às 14 horas. De quando? De segunda-feira. Perfeito? Isso aqui é só um exemplo. Uma grande vantagem do Google Calendário é que ele te avisa quando está próximo de uma determinada atividade que você tem que fazer, seja uma reunião. Você pode ter marcado há meses. Você marcou há meses, mas você botou um alerta. Avise com 24 horas de antecedência, avise com 15 minutos de antecedência. Você pode botar até 3 avisos. Avise com 2 dias de antecedência, avise com 8 horas de antecedência e com 1 hora de antecedência. Você pode botar vários avisos. Isso é interessante. Por quê? Por causa daquilo que eu falei lá no começo. Você fez um compromisso? Bota na sua agenda do Google e bota um lembrete. Assim que chegar o momento certo do lembrete, ele vai te avisar: Mário, não esqueça do seu compromisso. Aqui na agenda você pode colocar as pessoas envolvidas, o local que vai ser feito, o que vai ser feito, o horário, tudo certinho. E isso deixa a sua cabeça tranquila para você fazer o que você precisa fazer e não ficar gastando cabeça, gastando massa cefálica, tentando lembrar do que eu fiz, o que eu preciso fazer. Primeiro que você não vai lembrar de tudo, vai acabar esquecendo. É muito comum a pessoa falar assim: eu tinha um compromisso importante e esqueci. Aqui você não esquece, você só não vai se você não quiser, ou se por um acaso aparecer um outro imprevisto mais importante. Perfeito? Então essa é muito simples usar, todo mundo que tem Android tem. Eu recomendo que vocês estudem um pouquinho esse Google Calendário, é muito simples, bem intuitivo mesmo. Perfeito, pessoal? Então essas são minhas dicas de produtividade. Eu sugiro que vocês dediquem um pouquinho de tempo para isso, vocês vão ganhar bastante na vida de vocês, acredito eu. Com certeza vocês não vão seguir exatamente o que eu falei, isso aqui é muito do meu ponto de vista sobre a coisa, né? Sobre a produtividade, sobre o que a gente pode fazer para perder menos tempo. Se vocês assimilarem e levarem para a vida de vocês 10, 20, 30% do que eu falei aqui, eu já vou estar feliz. Espero que vocês aproveitem alguma coisa e qualquer dúvida no fórum. Perfeito? Um abraço, até breve.